Olá, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade para você e para toda a sua família. Nós vamos falar hoje de 5 coisas que não dá para permanecer dentro do quarto. 5 coisas que você deve afastar do seu quarto, porque essas coisas atraem o que é negativo. Inclusive eu vou falar de alguns elementos que, se você ainda não mudou esse hábito errado, esse costume errado, é melhor você mudar. Porque quando nós conhecemos a verdade e mesmo assim abrimos a porta para o mal, é como se você desse um passe livre para as coisas espirituais pintarem e bordarem na sua vida e na sua casa. Nosso quarto precisa estar totalmente blindado, protegido por Deus, e nós não podemos dar a chave, a autorização do nosso quarto para o imundo. Então eu quero que você guarde bem essas 5 instruções que eu vou lhe dar aqui. Se você tirar essas 5 coisas, você vai ver como o clima vai melhorar, como o ambiente vai ser um ambiente mais leve e como você vai atrair as coisas boas para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Amém? E eu quero começar com um texto bíblico para consagrar esse vídeo. Quero pedir para quem está entrando agora, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, nesse vídeo. E se você puder, compartilhe com outras pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para os teus familiares, porque eles precisam também saber dessas instruções espirituais. Eu estava lendo um comentário hoje de uma senhora que me acompanha aqui no canal e ela disse assim: profeta, você ensina coisas que a gente nunca ouviu falar. E ela disse assim: é impressionante como a minha vida começou a mudar a partir do momento que eu comecei a dar ouvidos às coisas que você falou. Ou seja, realidades espirituais são mudadas quando hábitos que nós temos também são mudados. Certo? Então eu gostaria muito que você ficasse até o fim desse vídeo. Prometo que eu não vou demorar, mas que tem uma instrução muito poderosa aqui para você. Bem, eu quero começar com um texto de Salmo 33, verso 17 ao 19, que diz: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Que coisa maravilhosa esse versículo. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem nos guarda. Eu quero começar com a primeira coisa que você deve tirar do seu quarto. Eu estou lhe dando conselhos. Você faz se você quer. Agora, se você quer experimentar uma mudança, se você quer experimentar uma novidade na sua casa, no seu quarto, então dê atenção ao que eu vou te ensinar. Primeiro passo: tire cristais que você comprou para colocar dentro do teu quarto. Tire do teu quarto isso. Depois disso, peça perdão a Deus. E usa aqueles cristais em qualquer outra parte da casa, mas não mais como um imã para energias boas, mas usa apenas como decoração. As pedras foram criadas por Deus não para serem um instrumento espiritual, mas as pedras foram criadas por Deus para nossa beleza, para construção, para decoração, ou seja, muitas coisas, até para joia, pedra é usada. Mas nunca use pedra para atrair coisas espirituais. Aí você diz assim: profeta, mas e será que isso funciona realmente? No mundo espiritual, qualquer coisa que você usar
do natural e você configurar para o plano espiritual, vai ter uma legalidade espiritual, sim, para que forças malignas entrem. Aí você diz assim, puxa, mas isso só funciona para o mal? Olha, eu acredito que nós podemos sim consagrar coisas a Deus e usar como um instrumento profético. No entanto, eu não aconselho. Aí você pergunta, por que você não aconselha, profeta? Porque a fé, ela é suficiente para mim e os atos proféticos também são suficientes. Então, eu não uso determinados, eu posso dizer, objetos para usar como instrumentos proféticos, certo? Eu acredito em atos proféticos, por exemplo, uma oração perseverante de 7 dias, orar na madrugada, orar em determinados horários, cultos especiais que eu faço, jejum, sementes que eu lanço no reino de Deus, são atos proféticos, eu acredito em tudo isso. Agora, se nós começarmos a usar tudo quanto é coisa, daqui a pouco vai virar uma grande mistura a fé. E eu tenho cautela de algumas coisas, então eu prefiro não misturar, certo? E algumas pessoas, voltando para o assunto, elas costumam usar os cristais como a ametista, a turmalina negra, o quartzo rosa e o quartzo verde para imã, como atração. Atração para o bem-estar, para o amor, para a energia. Algumas pessoas colocam inclusive as pedras embaixo da cama. Eu não aconselho você a fazer isso. E como eu disse, pedras são para decoração. Não podem ser usadas como imãs. No mundo espiritual, você não pode mexer com coisas que você não sabe a legalidade que você está dando. E mesmo que soubesse, mesmo que tivesse o conhecimento, não se meta com certas coisas. Sabe, a nossa fé, ela é suficiente para nos proteger. A nossa fé em Jesus Cristo. Daí você pergunta assim para mim, puxa, mas eu pensava que eu estava sendo uma pessoa profética. Não. Quando você coloca a sua fé em coisas, é muito perigoso. É algo muito perigoso. Você tem que ter cuidado com aquilo que você está mexendo. Segundo, se você ganhou perfumes, roupas de amigos, de parentes, de pessoas próximas, se você desconfia de algum presente ou você perdeu uma noite de sono com isso dentro da sua casa, meu conselho é que você tire do seu quarto. E se Deus lhe mostrar, dê para alguém, não fique com isso. Eu já tive presentes que eu ganhei nos meus eventos, eu ganho muito presente, eu e a minha esposa, a gente ganha muito presente. Não é tudo que a gente fica. Nós ficamos apenas com coisas que nós sentimos paz de ficar. Porque não é pelo valor, viu? Não é pelo valor. Já teve coisas de valor que eu não fiquei. Eu sempre digo que o mal sempre é feito direcionado. Então, se você der para outra pessoa, o mal não vai atingir ela. Geralmente, o mal ele é feito direcionado. Então, a pessoa se apega muitas vezes a um brinco de ouro, se apega a um sapato que ganhou, se apega a um relógio que ganhou, e depois disso começa a acontecer muitas coisas na vida da pessoa. Então eu não lhe aconselho a ficar com isso dentro do seu quarto e muito menos dentro da sua casa. Terceira coisa que eu acredito que você tem que tirar do seu quarto, certo? Eu acredito porque eu já tive pessoas que tiveram essa experiência. Tira do
quarto todo o filtro dos sonhos. Tem pessoas que guardam o filtro dos sonhos dentro de livros, deixam o filtro dos sonhos pendurado, colocam o filtro dos sonhos na cabeceira da cama, certo? Não deixe com que o filtro dos sonhos fique na sua casa. Porque isso não é como eles dizem. Isso, na verdade, é uma porta de entrada para espíritos imundos, não espíritos de Deus, não o Espírito de Deus, não os anjos de Deus, mas espíritos imundos entrarem e perturbarem os teus sonhos. Então, o filtro dos sonhos dá uma legalidade espiritual para que o mal entre, para que o mal ele haja nos teus sonhos. E aí vem aqueles sonhos malignos, muitas vezes até de batalha espiritual. Quarta coisa que eu aconselho você a tirar do seu quarto. Tem gente que gosta de livro de romance. Romance picante, livro de romance picante e outras coisas. Você tem que entender que por trás de um livro, há uma informação espiritual. E você sabe, muitas vezes tem tudo que é tipo de coisa. Você é livre, quer ter isso no seu quarto, você tenha. No entanto, eu não lhe aconselho também. E por que você não me aconselha, profeta? Bem, como é que você vai ter na cabeceira da sua cama uma história que você celebra a traição? Uma história que você celebra a morte de outra pessoa, ou o fim de um relacionamento. Porque tem coisas que carregam informações espirituais. Às vezes a pessoa está escrevendo aquilo que ela viveu. Ela só muda o nome dos personagens. É como eu disse, você quer ter isso aí? Você tenha. Eu não lhe aconselho a ter. Eu acredito que isso não seja uma coisa boa. Não é uma informação espiritual sadia. Aí você diz, não, mas eu gosto desse tipo de coisa, profeta, eu gosto desses livros, eu gosto. Bem, essa é uma escolha sua, eu não aconselho. E muitas vezes as pessoas estão tendo sonhos, tendo relação com outras pessoas, que não é o seu marido, que não é a sua esposa, e pensa que é traição, quando na verdade também pode ser contaminação espiritual de coisas que você tem dentro do seu quarto. Tem casais que gostam, de assistir determinadas coisas na televisão, e é como eu estou sempre dizendo, você tem que ter cuidado, com informações espirituais que estão entrando dentro do seu quarto. Tem coisas que entram pelos olhos, tem coisas que entram pelos ouvidos. Você tem que ter cuidado com determinadas coisas que estão entrando na tua casa. E por onde o mal, ele pode estar trafegando através disso. Então, meu conselho para você é: não permita isso no seu quarto. E a quinta coisa que é importante você eliminar do seu quarto é as brigas. Sabe, tem gente que gosta muito de brigar dentro do quarto. Briga dentro do quarto, sabe? Cria grandes conflitos dentro do quarto, bate boca dentro do quarto. O nosso quarto também é um dos lugares mais íntimos da casa. É um dos lugares mais, eu posso dizer, escolhidos para nós estarmos, e é também o lugar que geralmente a gente passa mais tempo. Então é um lugar íntimo. E quando você alimenta algo no íntimo, isso não fica só no íntimo, isso sai para fora. O que você está dizendo, profeta? Eu quero dizer que as brigas que você está tendo dentro do seu quarto, isso está saindo para a tua vida. Tudo que você está guardando ali no íntimo, isso está saindo para a sua vida. O fato de você não conversar mais com o teu marido, de vocês dormirem emburrado
assim, bravos um com o outro, grande parte da semana. Tudo isso, o quarto, o quarto onde o casal mora, vamos falar, é geralmente como o coração de uma família. Então, se o quarto não estiver bem, a família não vai estar bem. É por isso que eu quero aconselhar você que está aqui nessa live, você tem que ter cuidado, sabe? Com aquilo que você está permitindo dentro do seu quarto. Por que eu falo para você sobre o filtro dos sonhos? Porque é como se fosse um problema no teu coração. Imagina, sabe? Deus tem muitos meios de se comunicar conosco e um dos meios é os sonhos. Agora, se Satanás, através de um filtro dos sonhos, ele conseguir entrar no teu sonho, já bagunça totalmente a revelação que Deus quer dar para você. Aí algumas pessoas dizem assim para mim, puxa, mas o faraó teve um sonho profético e o quarto dele estava virado em coisas espirituais ruins. Eu sei. Só que você tem que entender uma coisa, ali foi um sonho pontual de Deus. E Deus, com braço forte, queria livrar o povo dele, trazer proteção para o povo dele. Ali é uma coisa diferente. Agora, nós vivemos, eu estou sempre dizendo, nós somos espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Como é que você vai deixar legalidades espirituais dentro do seu quarto? Eu acredito que o nosso quarto tem que estar protegido por Deus. Nosso quarto tem que estar protegido, tem que estar blindado com o sangue de Jesus. O mal não pode entrar dentro do nosso quarto, sabe? Eu fiz umas reformas lá no meu quarto, eu consagrei tudo. Entrou um monte de gente lá para ajeitar o piso, para ajeitar o banheiro. Eu consagrei, eu abençoei. Eu não posso permitir com que o mal tenha uma unha dentro da minha casa, nem uma unha dentro da minha casa. Minha casa só entra Deus, só entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não aceito que o mal ele tenha qualquer legalidade dentro da minha casa. Sabe? Qualquer coisa que seja ligado a coisas espirituais não dá para aceitar. Tem gente que está perguntando aqui, e presente de sogra? Bem, eu acredito que dependendo do presente, é bom você dar ou vender. Dependendo do presente. A não ser que você sabe que a pessoa tinha um bom coração, né? Era uma pessoa boa de coração, aí tranquilo. Amém? Bem, eu deixo essa instrução profética para você. Espero que isso tenha lhe ajudado a entender que o seu quarto é como um coração espiritual para toda a sua casa e que você tem que buscar guardar o seu quarto, proteger o seu quarto. Não é todo mundo que também deve entrar no seu quarto, apenas pessoas de confiança devem entrar no seu quarto. Não dê a sua cama para visitas dormirem na sua cama. Dá a cama de um dos seus filhos, então, mas não a cama do casal. A cama do casal é uma coisa muito íntima, certo? É uma coisa muito íntima. Então, são certos cuidados que você tem que ter e você tem que entender o significado espiritual das coisas também, certo?